Nunca pude ouvir a história que um marinheiro especialista em navegação tenha sido formado em um mar calmo. Portanto, não importa quando o sol está dentro da gente, pode cair a tempestade que for lá fora. Há momentos na vida que vamos ser rotulados como um tanto loucos, um tanto obstinados. Eu aprendi na própria carne que a loucura por Deus funciona. Ela é como uma paixão incontida, mas lógico, deve haver disciplina, um foco bem claro, pisadas firmes e humildade, para que quando errarmos, reconhecer o erro e aprender com ele, porque o único erro verdadeiro é aquele que você não aprendeu nada. O fracasso não está no erro, mas na desistência. Portanto, a gente continua a marcha, porque nós não chegamos ainda no objetivo proposto. E considere o fato de que as coisas que você mais deseja nesta vida está do outro lado do medo que cada um de nós temos em algumas áreas assombreadas de nosso viver. Áreas que nós ainda não aprendemos a lidar. Nós estamos aprendendo a cada dia. Onde vai aumentando a luz, as trevas vão se esvaindo. Louvado seja Deus, porque Ele é a luz do mundo. E Ele disse, aquele que me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Evangelho de João 8, verso 12. E então, aquele sucesso que você tanto almeja alcançar, você vai alcançá-lo sim, quando honrosamente puder apresentar as marcas, ainda que algumas dilapidantes, que a jornada lhe sobrepôs ao longo do trajeto. Pense nisto, de tal maneira que realizações reais são resultados perfilados de um trabalho persistente, incansável. Portanto, não é para aqueles que desistem. Está claro, não? Então, pare de esperar o momento perfeito. Crie-os e viva-os intensamente. As mais belas palavras daqueles que amam são melhores ditas no silêncio de um simples olhar. Assim, a Lilian, segurando em meus braços, fitou os olhos em mim e disse, Fernando, o curso não acabou. Eu disse, Lilian, nós completamos o estudo. Ela disse, não. Eu quero apresentar pessoas que eu conheço para que também venham conhecer tudo que está mudando a minha vida. Dizia ela, segura de si, olhando com certa determinação e imperatividade. Então ela me disse, e nós vamos começar agora. Eu falei, não, Lilian, agora já é quase meia-noite. Ela disse, mas não podemos esperar, porque minha prima, Adriana, ela vai fazer uma cirurgia amanhã cedo. Ela está com um tumor maligno. E você precisa falar um pouco desse Deus que eu conheci e quero conhecer cada dia mais. E orar com ela. Por favor, não diga não, Fernando Lux. O que você faria? Os olhos dela estavam marejados. Não porque iria chorar, porque estava emocionada pelo Deus que estava conhecendo. Eu não poderia frustrá-la, não é mesmo? E lá fomos nós. Eu, Lilian, até uma comunidade vizinha. Era tão grande. As ruas eram tão apertadinhas. E eu percebia que havia em alguns lugares uma espécie de barricada. Mas vinham pessoas, removiam e liberavam o caminho.
E lá estava eu. Já era meia-noite e pouco. Era uma noite fria, um céu claro, Lilian e 3 filhinhos que vieram juntos. O Roger, o Derek e o Ernest. Queriam estar com ela. Carlos ficou cuidando do David e da Mary Ann. Ela pediu um instante, porque disse: eu penso que eles podem estar dormindo sim, mas eu vou acordá-los. Eles precisam desse momento. E eu já falei de você para eles. Eles nem imaginam que você vai estar aqui fora esperando. Era muito pequenina aquela casinha. Passava um corredor de água bem no meio da viela que eu estava. Eu saí do carro, fui para frente, os meninos subiram juntos com a mãe e havia um certo silêncio ali. Eu também nunca vou me esquecer daquele princípio de madrugada. Olhava para as estrelas, minhas pernas estavam entreabertas por causa do fio de água, o barulhinho dela correndo, algumas caixas d'água enchendo, e de repente aparece a Adriana e mais uma irmã. Parece que ela já sabia o que ia acontecer. Ela estava feliz, com o rostinho de quem acabou de acordar, mas feliz, grata porque havíamos ido até lá. Segurei nas mãos dela e disse que oraria para que Deus pudesse conduzir esse ato cirúrgico. E nós oramos. Foi uma oração lá do fundo do meu coração. As palavras caíam do céu para minha boca. E eu abençoei a Adriana. Eu abençoei o ato cirúrgico que ela iria se submeter. Os médicos. Abençoei a sua família. E tudo foi feito. Ao terminar, ela estava tão radiante. Me deu um abraço de urso, bem apertado. Me deu um beijo e disse: muito obrigado por você se importar. A sua irmã também fez o mesmo. Elas subiram. E eu tornei a outra comunidade, agora a da Lilian, para devolvê-la à sua casa. Depois a missão estava cumprida. Já era mais de 1 da manhã. Eu me dirigia para a minha residência. Mas com aquele gosto agradabilíssimo de um dever cumprido. Não sei se você pode me compreender. Provavelmente você tenha vivido já algo semelhante. Naquele dia seguinte, à noite, visitando Lilian, para poder deixar bem evidente a graça do estudo. Mal eu entrei em sua sala, ela estava efusiva e me disse: Fernando, foi feita a cirurgia e aquele tumor que era maligno. Olha os exames. Foi 4 exames. Mas aqui diz que ele já estava murcho e não era mais maligno. Amados de Deus, eu não posso dizer que foi a minha oração, mas eu posso dizer que foi o Senhor Jesus. Eu posso dizer que há poder no nome dEle, nas suas promessas. Ele continua curando, Ele ama fazê-lo. E Ele nunca cobrou nada por isto, porque Ele tem todas as coisas em suas mãos. Assim como a minha vida está nas mãos deles, as suas também.
assim como o da Adriana. Estava pronta para continuar a viver, sem mais aquele ranço de saber que ela portava um tumor que já podia ter ramificações. Não havia mais nada. Louvado seja o nome do Senhor. Lilian me disse: Fernando, nós queremos ser batizados em nome de Jesus. Roger também queria ser batizado. Ele tinha 11 anos. Derek tinha 9 e disse: eu também quero. E Ernest, aliás, tinha 9. Derek tinha 8 anos. E Carlos falou: eu quero ser o primeiro a entrar nas águas. Amados de Deus, nós tínhamos preparado outras almas em outros cursos, outras classes bíblicas, e agora já estava na hora de uma colheita. E o nosso pastor reservou o pátio de um colégio para poder fazer estas cerimônias, porque eram várias pessoas. Ia ser lindo aquele evento. E foram preparadas várias cadeiras. E naquele dia lotamos todo o pátio daquele colégio. E várias almas foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá estava a Lilian, com sua família, entrando todos juntos no tanque. 2 pastores iriam batizá-los. E assim foi. Lilian voltou das águas uma nova mulher. Havia um brilho que irradiava por todo aquele colégio. Assim foi com Roger, com Ernest e com Derek, e também com Carlos. E eles não eram mais os mesmos. Aqueles velhos homens todos foram mortos e algo novo surgiu neles, assim como a promessa: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que todas as coisas se fazem novas, porque o que era velho já passou. A prioridade que o mundo ocupava foi trocada pela singularidade de Cristo Jesus, que passa a ser o primeiro e único, o alfa e o ômega, a vida abundante que Ele promete trazer, que nós nem entendemos o que significa isto, em meio ao mar de batalhas que este mundo nos propõe, não é verdade? Agora, já não encontrava Lilian todos os dias, se bem que ela queria que nós estivéssemos continuando outros estudos, mas ela disse: eu estou preparando pessoas e vou alugar um lugar aqui nessa comunidade para que nós possamos ensinar outros a conhecer o que eu conheci. Não importava a situação que ela estava, não esqueça como ela estava, mas perceba que ela já não era mais a mesma desde que eu a encontrei. Que bom que não fui eu que fiz, senão Deus, Cristo. Ele é o único que pode transformar uma situação. Eu apenas era uma testemunha. Eu apenas assistia passo a passo a mudança no coração daquela família. E viu alguns lugares que eles haviam escolhidos para nós estudarmos com os moradores daquele lugar. Mas havia se passado 7 dias após o batismo. E agora, quando fui fazer a visita para a gente poder definir pontos de luz naquela comunidade, ela tinha um papel na mão. Ela pulava. Ela chorava. Ela sorria. E ela tremia. Ela me deu o papel. O papel está na minha mão agora. Se você me encontrar por aí, peça para que eu te mostre o papel.
papel é o resultado de um exame com data, com nome, com assinatura de farmacêutico e de médico, que atestam que David, com o sobrenome do pai e da mãe, prontuário número tal, ele apresentou um exame de sorologia para HIV, apresentando o resultado não reagente. Ele não tinha mais. Seu sangue estava puro. Isso não é normal. Ele estava curado em nome de Jesus. Lilian me abraçou. Ela me beijava no rosto. Queria beijar nas mãos. Eu falei, não faça isso. Foi Deus. Só o Espírito de Cristo pode fazer isto. E nós agradecemos em oração. Aquele bebê agora estava cheio de alegria. Era uma alegria diferente. Os meses se passavam, os dias, e ele estava livre de uma enfermidade que não tem cura. Mas Deus tem. Deus, Ele não traz a cura, Ele é a cura. Amém? Agora, visitamos muitas pessoas na comunidade, apresentamos propostas, estudamos com alguns, outros se rendiam a Cristo. Vidas que antes perdidas, agora preciosas para Cristo, porque nunca deixaram de ser, eram reconhecidas nos céus como desejosos a nascerem de novo. Lilian havia se tornado uma missionária. Aliás, ela era uma guerreira. Ela nunca havia desistido, mas ela continuava. Os exames, quando foram feitos, ela também o fez. E ela tinha uma carga viral ainda maior. Mas ela disse, eu não temo, porque eu estou pronta para enfrentar qualquer situação. Fernando Lux, meu filho está salvo. Minha família está salva. Eu estou salva. Não importa mais o que aconteça comigo. Eu sinto que talvez eu vá partir logo daqui. Ela pegou na minha mão de novo. Ela tinha uma mania, de segurar firme e olhava com seu olhar fixo e disse, não importa o que vai acontecer comigo. Nunca abandona meus filhinhos, minha família. Você promete? Eu disse, sim. Enquanto eu puder estar respirando, e vocês quiserem a minha companhia, eu vou me dispor a estar com vocês, com muita alegria. Já estava fazendo várias viagens missionárias por vários estados diferentes do nosso país. Mal me preparava para sair também do Brasil, para fazer viagens fora. E agora haveria dias que eu não poderia estar em contato com eles, em especial na igreja, porque todos os domingos nós ministrávamos um culto especial, de oração, de evangelismo. Quantas almas ali não se renderam a Jesus? Louvado seja o nome do eterno Verbo divino, Filho unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade, que tanto nos abençoava, que era uma fonte inesgotável de almas que vinham e que se rendiam. E nosso pastor, ele vivia no tanque,
preparando pessoas para os céus. Louvado seja Deus, eu não canso de louvar, porque era a mais grata satisfação que eu podia ver, e agora eu era chamado para levar esperança para outros lugares, e eu estava começando a fazê-lo, nem sabia bem como, mas eu sabia que havia um professor, o Espírito Santo, que me proveria maneiras de fazer e me mostraria como fazer, o que falar e como chegar ao coração dos filhinhos do Senhor. E assim nós estávamos indo. Portanto, havia agora um tempo maior que eu ficava sem ver Lília e sua família. Passaram vários dias, nós nos encontrávamos quando eu estava aqui em São Paulo, depois viajávamos novamente. A demanda era muito grande, eram muitos chamados, e eu não sabia nem como priorizar e quem priorizar, mas Deus ia apontando de uma maneira fantástica. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê todas essas coisas, não é verdade? Retornando de uma dessas viagens, era já final da noite. Eu estava tão cansado que a viagem foi longa, mas de repente o telefone toca. Era Derek. Eu não sabia quem estava, né? E ele falava aflitamente: tio Fernando, por favor, venha até a nossa casa, venha até a nossa casa. Ele falava em tom de clamor. E eu perguntei: o que aconteceu, Derek? Fale-me, o que aconteceu? Então ele me responde. E eu vou dizer amanhã para você. Porque você precisa assimilar um pouco mais. O Deus cujo milagre é apenas uma de suas especialidades. E há muito tempo Ele quer fazer um na tua vida. Mas muitas vezes Ele não pode, porque primeiro você tem que ser o milagre. E para isso é necessário que você se renda. O homem se render parece algo humilhante. Render-me para Deus. Muitos falam: mas eu já sou de Cristo, eu já me entreguei a Ele. Mas será que vivem como alguém que se entregou a Cristo? Será que falam? Será que pensam? Será que bebem, que comem, que vestem e que fazem coisas, atitudes daqueles que se entregaram a Cristo? Será que esqueçamos, né? O que deveríamos esquecer, que a entrega é diária. Cada novo amanhecer é uma nova entrega. Paulo sabia bem disso e dizia em sua primeira epístola aos Coríntios 15:31, morro a cada dia, gloriando-me em vós, irmãos, por Jesus Cristo nosso Senhor. A morte diária do eu. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto é diário, eu repito. Jesus disse claramente no Evangelho de Lucas 9:23, qualquer um de vocês que querem seguir após mim, negue-se a si mesmo cada dia. Tome tua cruz e siga-me. Porque quando eu sigo a Cristo e chego até Ele, a minha cruz Ele toma para si e me dá a graça da libertação dos fardos que tão pesados eram, que mal podia arrastar. Salmo 81, verso 6. Tirei das tuas mãos os cestos pesados de tijolos e dos teus ombros a carga. Bendito seja eternamente aquele que tomou a minha cruz, aquele que nunca transgredira um só dos mandamentos de Deus, que não tinha maldição nenhuma a incorrer sobre ele. O transgressor fui eu. O que angariou a maldição deste mundo fui eu, por ser um transgressor. Mas ele tomou tudo para si, para que eu fosse poupado, até morrer para que eu pudesse viver. E ressuscitou para que pudesse ter um intercessor e pudesse contar com ele por todos os dias da eternidade. Esse é Jesus de Nazaré. Você precisa conhecê-lo melhor. E eu também. O que impede você de fazer uma entrega
todo o seu ser, de todo o seu coração, força, alma, espírito e entendimento. O que está impedindo, seja o que for, isso pode ser a causa dos seus infortúnios, dos seus dissabores. Isto pode ser a causa que está impedindo Deus de agir soberanamente e de milagres serem mostrados diante de você. Mares se abrir, e se não abrir mar, não se preocupe. Se você fizer a entrega, Ele te ensina a andar sobre as águas. Ele é Deus, não há outro como Ele. Mas enquanto não vier entrega, enquanto ela não acontecer de verdade, no mais íntimo do nosso ser, você impede Deus de agir na tua vida, na tua família. As questões que têm muitas vezes atordoado você. Por que não começar de novo? Por que não insistir mais em Jesus? Insistimos em tantas coisas. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Sai da frente e dá a dianteira para Ele. Ele quer ser teu escudo e tua grande recompensa. Gênesis 15, verso 1, mas você vai ter que permitir. Sem com que você consinta. Deus nada pode fazer. Ele é o Senhor do impossível. É o Todo-Poderoso. É o Criador de todas as coisas. Mas antes de tudo, Ele respeita você. Porque Ele ama você. E para muitos, Ele está batendo, como diz o livro do Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. E vou cear com Ele. E com Ele, Ele fará morada. E quando isso acontece, você nunca mais será o mesmo. Tua vida nunca mais será a mesma. Os teus problemas não são mais seus, são dele. Ele disse, se alguém me servir, meu Pai o honrará. Teus problemas passam a ser meus problemas. Os teus inimigos passam a ser meus inimigos. Até quando você vai querer guerrear numa luta em que você sabe que os inimigos são invisíveis? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, meu irmão, mas é contra principados e potestades. Contra os príncipes das trevas desse século, minha irmã. E a hoste espiritual da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, verso 12. Deixa Cristo agir. Permita, renda-se, que longe esteja de você e de mim gloriar-nos a não ser da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Como dizia Paulo, assim como o mundo está crucificado, para nós deve estar, e nós para Ele, para o mundo. Gálatas 6,14. Aplica na tua vida, em nome de Jesus. Espero sinceramente que amanhã, ao ouvir a continuidade desse testemunho, você já esteja com seu coração mais dilatado, já esteja com um desejo maior de querer de verdade ter uma experiência sobrenatural com esse Cristo, Jesus, o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Amém? Pai, em nome dEle, eu apresento essa vida preciosa. Eu apresento a família que estão aqui representadas, Pai. Eu apresento ao Senhor as lutas. E eu sei, Pai, que essas lutas não são com homens. Nossos problemas chamam-se demônios que atordoam este mundo. E esse príncipe das trevas que prepara uma sorte destes anjos tombados do céu para tornar nossas vidas mais difíceis e trazerem pesadas cruzes para que nós arrastemos. Não temos ombros fortes para tanto. O único que teve foi Jesus. Só Ele conseguiu chegar até o fim, até a montanha mais alta do mundo, com aquela cruz que homem nenhum poderia levantar e carregar e se colocar nela. Aquela coragem, aquela determinação, é tudo que o Senhor quer oferecer a nós para vencermos este mundo, como Ele venceu. Eu venci o mundo, disse Jesus no Evangelho de João.
venceu para mim, venceu para você, venceu para quem aceitar a sua vitória. É necessário aceitar. É necessário muitas vezes parar e reavaliar a nossa vida, o longo do caminho que temos feito com milhares de oportunidades que os céus já nos concederam, mas nós não estávamos preparados. Agora você pode estar. Eu garanto que você está. Se você fitar os olhos nele, assim como está escrito, olhando para Jesus, autor e consumador da tua fé. Só ele pode te comunicar fé de verdade, fé vencedora, fé que transforma histórias. E a minha foi e está sendo transformada. Eu demorei uma vida para aprender a fitar em ti, Senhor. E hoje eu clamo a ti que ajude os meus irmãozinhos, amigos, que consigam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a vida deles, fitando seus olhos em Cristo Jesus. Legiões inteiras de demônios tremem ao saber que nós poderemos fazê-lo, que nós poderemos acreditar que o Senhor tem a verdade que liberta, a verdade que cura, a verdade que nos torna novas criaturas. Pai, precisamos ser livres. Há correntes que prendem muitos, cordas que nos unem ao inferno. E uma palavra que os céus possam manifestar mediante a nossa entrega. Mas uma entrega de verdade. Alguns precisam entrar às águas. Outros até já entraram, mas não sabiam como se portar. E, portanto, se contaminaram com o mundo novamente. Precisam tornar as águas. Precisam de um novo batismo de águas e do Espírito e com fogo. O fogo do zelo, o fogo do fervor, o fogo do amor. O fogo de sede de Deus, sede de libertação, sede de salvação, não para si mesmo, mas para muitas almas. Desta forma, Pai, repreenda essa legião de demônios que tem impedido muitos de serem livres. Mas como dissemos, e eu volto a repetir, se o Filho de Deus te libertar, meu irmão, minha irmã, sereis verdadeiramente livres. Palavras de Deus. Desta forma, Pai, não importa quantas obras do mal já foram realizadas contra nós. Não importa se nós mesmos fizemos coisas que são vexatórias, vergonhosas. Ainda que os teus pecados não sejam rubro como a escarlata, posso torná-los brancos como a neve. E se forem vermelhos como o carmesim, brancos como a lã. Promessa do Senhor. Então, Pai, o Senhor está dizendo, vinde a mim. Você que ouve, vinde a mim. Quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser que tome de graça da água da vida. Palavras do Apocalipse que hoje é para nós. Para mim e para você. Que ora conosco. Eu selo essa oração no céu, Pai. Eu apresento essas famílias. Apresento a situação de algumas desesperadoras. Não há nada de desesperador para o Senhor a não ser o pecado. O pecado abraçado, o pecado acariciado, que parece que colou em muitos de nós. Que colou por mim por 40 anos. Mas hoje eu sou livre. Porque o Senhor me libertou. Seu sangue me remiu. Hoje eu te pertenço. E muitos te pertencem também. A partir de agora, porque estão declarando a sua liberdade pelo sangue de Jesus. Alguns vão ser batizados e serão para a tua glória. Pai, nos permita crer até o fim. Não terminar essa marcha aqui. Porque os melhores dias estão por vir. E que amanhã possamos continuar aprendendo através de uma tragédia como viver uma vida abundante. Porque Jesus
pode tornar qualquer tragédia nas abundâncias do nosso viver. Tornar os nossos piores dias, os mais terríveis, os maiores testemunhos do nosso viver. Em nome dele que eu oro. Amém. Aleluia. Amigos, obrigado por estarem acompanhando conosco esta tremenda história que eu mal podia entender quanto que eu iria aprender para poder praticar na minha vida. Hoje eu levanto de manhã, a primeira coisa que eu faço é cair de joelhos, rendendo-me a Jesus, rogando que Ele permaneça à frente da minha vida e que Ele me torne um homem de oração. E que essas orações, em nome dEle, pelos méritos dEle e pelo poder dEle, faça tremer reinos, falanges e potestades. Amém? Experimente fazer o mesmo. A sua vida não vai ser a mesma. Inscreva-se no canal, meu irmão. Inscreva-se, minha irmã. Ajuda-nos a apresentar um Deus vivo para que outros venham pensar melhor o que estão fazendo da oportunidade chamada Jesus de Nazaré. Ainda que Ele é muito mais que isso, não é verdade? Compartilhe a mensagem em nome dEle. Coloque o comentário, a sua oração. Coloque o que você desejar, mas coloque um comentário, porque nos ajuda muito na plataforma do YouTube. Assim como acionar o sininho, eles requerem isto. Um like ou dislike também é requerido. E assim nós vamos juntos apresentar um Deus vivo na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe os seus dedinhos e os torne capazes de fazer essas simples propostas. E sua vida, sobretudo, seja inteiramente guardada para os céus. Por Cristo. Amém.